Fala, senhores! Azevedo aqui, tudo bem? Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo com todas as referências e todos os easter eggs que eu consegui identificar em No Way Home. Isso aí. Então, assim, esse vídeo não é pra você que não assistiu o filme, não é pra você que é só curioso, ou até pode ser. Só que eu quero que você entenda que daqui em diante só assista esse vídeo por sua conta e risco, beleza? Então, todo vídeo vai conter spoilers. Inclusive, se for possível, eu nunca faço isso, mas dá um clique aqui embaixo, curte o canal, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e divulga para os seus amigos, porque isso é muito bom para mim aqui no YouTube, para ele saber que eu estou fazendo um bom trabalho e divulgar o meu vídeo para outras pessoas. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar é sobre as camisas que o Peter Parker do Tom Holland usou durante o filme. Bom, a primeira camisa que nós vemos é essa aí que vocês estão vendo na tela. Na verdade, essa camisa, quem emprestou pro Peter foi o Tony Stark, no primeiro filme da franquia, em Homecoming. Já que não deu certo, eu quero o uniforme de volta. Por quanto tempo? Pra sempre. Não. É assim que vai funcionar. Não, por favor, Me Sr. devolve. Stark, o senhor não entende, é tudo que eu tenho, eu não sou ninguém sem uniforme. Se não é ninguém sem uniforme, não deve ficar com ele. Ouviu? Pareço até meu pai. Eu não tô com roupa por baixo. A gente dá um jeito. Nós vemos ele vestindo a camisa quando ele chega no quarto dele e ele tá sem roupa, o Happy flagra ele sem roupa, tirando o uniforme, e a Zendaya logo em seguida dá essa camisa para ele poder vestir, para ele ter alguma coisa para vestir. Então nós vemos essa camisa. Inclusive, tá um rebuliço na internet, várias pessoas querendo comprar essa camisa. Logo em seguida nós vimos também ele com essa camisa preta que já havia aparecido antes em Homecoming, que é uma referência direta a The Big Bang Theory. Na verdade, o logo da série e principalmente a frase do jogo de Sheldon, que diz: a física é teórica, mas a diversão é real. É interessante que assim, ao longo de todos os filmes do Homem-Aranha, nós vemos o Peter do Tom Holland usando camisas de referência nerd. Inclusive, aparece novamente onde está o X, Find X, né? Quando ele está tentando limpar aquela tinta verde do uniforme dele, uma das tentativas frustradas. Posteriormente, a May consegue tirar aquela tinta verde do uniforme. Bom, continuando. Uma das coisas que me incomodou no filme foi justamente a equipe que entrou na casa do Peter com o nome de Controle de Danos. E notem, eles sabiam muitas informações importantes e informações que nem todo mundo sabe dentro do CM. Na verdade, essa equipe apareceu pela primeira vez no MCU na batalha entre o Homem de Ferro e o Monge de Ferro, no primeiro filme solo do herói. Porém, essa equipe apareceu nos quadrinhos em 1988, em conjunto com a SHIELD. Aparentemente, em De Volta ao Lar, o grupo foi incorporado ao governo americano. Notem que em determinado momento no depoimento, o Peter pede para falar com Nick Fury, e o agente revela que ele encontra-se fora da Terra. O interessante é que pouquíssimas pessoas sabiam dessa informação. A pergunta é: como ele sabe disso? Durante o interrogatório, vemos exatamente o nome da MJ. Inclusive, em alguns outros momentos, aparece da mesma forma o nome dela. Quando o Dr. Octopus fala Mary Jane, ela responde Michelle Jones. Agora, o que nós não sabíamos é que o outro nome dela é Watson, em referência à MJ clássica. Posteriormente, vemos Charlie Cox reprisando o papel dele como Demolidor. Isso foi um grande acerto. É uma pena que ele apareceu muito pouco durante todo o filme. Porém, foi o suficiente para ele demonstrar algumas aptidões especiais, principalmente quando ele segura um paralelepípedo atirado dentro de uma caixa de leite, com a frase escrita: o mistério estava certo. Outro ponto a se observar, que eu acho bem interessante, é que a instituição onde a May trabalha se chama FIST. É uma instituição de caridade que ajuda desabrigados e pessoas com dificuldades financeiras. Porém, ela também funciona como fachada para ações criminosas do Senhor Negativo. Vimos isso no game do PlayStation 4. Inclusive, queria chamar a atenção: alguns dados que aconteceram no game acontecem no filme, como principalmente a cena final do Peter
pulando da sua janela e fazendo várias acrobacias num ambiente natalino com neve numa noite escura em Nova York. Eu não sei se vocês repararam, mas algumas das frases dos vilões são repetidas exatamente palavra por palavra das frases que eles usaram nos seus filmes originais de origem dos seus personagens, como por exemplo, o poder do sol na palma da minha mão, O poder do sol na palma da minha mão. o Homem-Aranha quer sair para brincar e eu também sou um tipo de cientista. Todas essas frases ocorreram nos filmes originais e foram repetidas dentro de No Way Home. Outro ponto a se observar é que Stan Lee é frequentemente lembrado por todos, né, como criador dos principais personagens da Marvel. Porém, ele teve ajuda, ele não fez isso sozinho. Por exemplo, Jack Kirby o ajudou a co-criar, junto com Stan Lee, o Quarteto Fantástico, os X-Men, o Incrível Hulk e até mesmo o Homem de Ferro. Já Steve Ditko é um dos maiores responsáveis por quase todos os personagens que nós vemos em No Way Home, como principalmente o Doutor Estranho, o Homem-Aranha, o Dr. Octopus e Duende Verde, além do Electro, Lagarto e, claro, a Tia May Parker. E não é nada absurdo quando nós vemos em letras garrafais no caminhão onde está o nome Fist, que é a instituição que trabalha a Tia May, ao lado aparece o nome Dicto, para homenagear o também co-criador. Quando Norman Osborn tem um acesso de raiva num beco, ele destrói a máscara do Duende Verde. Vemos inclusive que ele tira todo o uniforme do personagem. Posteriormente, ele se encontra em fuga e podemos ver que o vilão está usando roupas esfarrapadas, porém nas cores roxas e verdes. Esse meio que uniforme improvisado é um breve aceno ao esquema de cores do Duende Verde original dos quadrinhos. Quando Peter e May resolvem sair de casa e ir se instalar temporariamente no apartamento, no loft do Rap Hogan, eles encontram o Doom-E, que nada mais é do que o robô assistente do Tony Stark. Esse robô, ele praticamente era um momento de piada durante toda a construção da armadura. Eu acredito que todo fã viu o robô e lembrou um pouco do Homem de Ferro. Quando a Betty Brant está filmando a entrada do Peter na escola, ela vai e fala: "Vá pegá-los, gatão". Posteriormente, ela meio que corrige, fala: "Vá pegá-los, aranha". Porém, essa frase é uma referência direta aos quadrinhos. A MJ, depois de casar com o Homem-Aranha, todas as vezes que ela encontrava com ele, com o Peter, o chamava de gatão. Pega eles, meu gato. MJ Garçonete. Essa provavelmente os fãs de toda a franquia do Sanheim pegaram, né? A Kirsten Dunst, que interpretou a Mary Jane durante essa franquia, ela tinha o sonho de ser atriz, porém, inicialmente, antes de atingir a carreira, ela ganhava vida como garçonete em diversos estabelecimentos. Sendo assim, não é coincidência que em Sem Volta para Casa, a MJ Watson também esteja ganhando a vida da mesma forma. Um dos passatempos de Peter e do Ned em De Volta ao Lar foi a construção de um set de Lego na Estrela da Morte da saga Star Wars. Inclusive, em determinado momento, o robozinho que eu acabei de comentar, ele sem querer destrói, aliás, destrói não, né? Destrói é meio pesado, mas ele derruba essa Estrela da Morte, que ela acaba espatifando e ficando um monte de Lego no chão, no loft do Rap. E aí o que acontece? Posteriormente, o próprio Dr. Octopus pergunta se esse Lego era do Peter. Ele faz uma referência de novo. E depois, quando o Peter se instala no seu novo apartamento, quando aparece um Peter solitário, após todo mundo esquecê-lo, ele coloca um boneco do Darth Sidious na bancada como uma lembrança do melhor amigo, que provavelmente ele não vai ter mais. Apesar de Jamie Foxx estar irreconhecível nesse filme, né, comparado com o personagem dele de O Espetacular Homem-Aranha 2, ele no início da primeira participação, ele aparece azul e ainda com algumas roupas características
ao personagem que ele estrelou no outro filme, fazendo essa referência. Inclusive, em determinado momento, o próprio Lagarto pergunta para ele por que ele tá tão diferente, uma vez que no outro filme ele usava aparelho e tinha um semblante menos posudo, mais retraído. Nesse filme ele tá muito mais estereotipado, com os músculos aparecendo e com uma personalidade muito diferente da que nós vimos no outro filme. Em determinado momento, na reunião dos 3 Homens-Aranhas, o Ned resolve perguntar se algum deles já teve algum melhor amigo. E ele é surpreendido quando o Peter, do Tobey Maguire, diz que já teve sim um grande amigo que morreu em seus braços após tentar matá-lo. Ele estava falando sobre o Harry Osborn. E aí, obviamente que o Ned fica meio sem saber o que fazer, fica um pouco confuso e posteriormente ele diz para o Peter que nunca irá tentar matá-lo. Além de funcionar de forma independente como uma piada, ele ainda presta referência ao fato de que nas histórias em quadrinhos, o Ned Leeds ele realmente virou sim um vilão. Ele se tornou o Duende Macabro. Um detalhe que eu queria chamar a atenção é, notem a cena na qual começa a aparecer, pouco antes de aparecer o Andrew Garfield e pouco antes de aparecer o Tobey Maguire. Existe naquela sala um tipo de quadro meio diferente, com várias facas, e logo posteriormente aparece uma máquina daquelas de costura, exatamente igual à máquina de costura que aparece no final do filme com a roupa do Homem-Aranha, roupa nova, né, que foi feita pelo próprio Peter Parker, porém com uma roupa verde. Sinceramente, não sei se foi uma referência ou se é já indicando que algo vai acontecer mais pra frente. Porém, nada me surpreende, até porque a Marvel normalmente faz os seus planejamentos com anos de antecedência. Então, se o Ned continuar a vida dele sem nenhuma referência e sem ser amigo do Homem-Aranha, do Peter Parker, é bem possível que talvez ele se transforme no vilão.